queixa. Dá-me de beber, pois tenho sede. Em outras fontes. Não, aqui voltar para minha sede saciar. Outra vez que eu já ouvi seu falar, tu és porque a minha alma esperou. Salvador, junto ao poço estava eu, luz que ajudei, viu a sede que havia em mim. Uma água que jorra. Graça e paz, Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos. Professor Romir, uma honra ter você aqui comigo. Gratidão por tudo, pelos teus ensinamentos, pelo que eu aprendi. Foi uma bênção na minha vida e eu guardo. Rodolfo, graça e paz, Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família. É uma honra tê-los conosco aqui. Vamos compartilhar, vamos chamar pessoas para essa live. Hoje nós vamos estar tratando de um assunto muito sério. E nós temos visto pessoas assim, sofrendo, né? Nós vamos estar falando hoje sobre como lidar com o passado. Quantas pessoas estão com a vida presa no passado, quantas pessoas estão com a vida destruída por causa do passado, né? E se você conhece alguém assim, que sofre por situações que passou, por fracassos, por decepções, convide essa pessoa para essa live agora. Chame essa pessoa, envia para ela o convite, para ela estar juntamente conosco aqui, para juntos ouvirmos a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, são todos muito bem-vindos. Graças ao Senhor pela vida de cada um. Vamos compartilhar, convide pessoas. Nós vamos estar falando da palavra de Deus. Nós vamos estar anunciando a palavra de Deus. Vamos compartilhar, em nome de Jesus. Vamos compartilhar, convide pessoas para estarmos aqui juntos, falando da palavra, aprendendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra do Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Aleluia. Pastora Renata, Deus te abençoe, minha amiga, minha irmã. Que o Senhor abençoe tua vida. Saudades do nosso café, daquele bolinho que só você sabe fazer. Gratidão pela tua amizade. Deus te abençoe. Convide pessoas, nós vamos orar. Aliane, Deus te abençoe, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família, sua casa. Convide pessoas. Hoje nós vamos estar falando como lidar com o passado. Se você conhece alguém que sofre por situações do passado, se você conhece alguém que sofre com decepções do passado, com situações que não foram resolvidas, se você conhece pessoas que ainda estão presas em situações do passado, por decepções, por traumas, convide pessoas. Rafaela, seja bem-vinda, minha irmã, que Deus abençoe sua vida. Convide pessoas para estar aqui. Nós vamos falar da palavra de Deus, nós vamos estar aprendendo hoje como lidar com o nosso passado. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. E eu quero orar nesse momento, nós vamos orar, nós vamos apresentar esse momento na presença do Senhor. E eu quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar a tua casa.
Eu quero, em nome de Jesus, que você sinta a presença de Deus como eu estou sentindo nesse ambiente, nessa atmosfera agora. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus, graças nós te damos por esse momento. Graças nós te damos pela tua palavra. Graças nós te damos pelo Espírito Santo. E nós queremos te pedir, Senhor, fala conosco nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, venha quebrar todo jugo. Que a tua palavra venha quebrar grilhões. Que a tua palavra, Senhor, venha, Senhor, quebrar correntes. Que tudo aquilo que é peso, que tudo aquilo, Senhor, que tem mantido o teu povo cativo, Senhor, seja repreendido agora pelo poder que há no sangue, no nome de Jesus Cristo. Senhor, que a tua palavra possa chegar aos corações, trazendo libertação e cura. Que a tua palavra possa chegar aos corações, trazendo vida e vida em abundância. Que a tua palavra chega aos corações trazendo renovo, Senhor, porque aonde o Senhor chega, Pai, há renovo, aonde a tua palavra chega, a vida, aonde a tua palavra chega, Senhor, a alegria, Pai, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco nessa noite, Senhor. Abençoa cada pessoa que está comigo ao vivo nessa live. Abençoa aqueles que vão assistir posteriormente. Que a tua mão esteja sobre cada pessoa, cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Convide pessoas para estar aqui. Nós vamos para a palavra de Deus. Nós vamos hoje estar tratando de um assunto muito sério, um assunto que eu tenho certeza que Deus vai trazer libertação. Hoje é noite de libertação. Amém, queridos? Vamos para a palavra? Vamos para a palavra de Deus. Enquanto isso, você vai compartilhando, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso passado. Como que a gente lida com a história do nosso passado? Todo mundo tem passado, querido. Não existe quem não tenha um passado. Seja ele bom, seja ele ruim, seja ele traumático ou não seja ele triste ou não. Eu só sei que todo mundo tem passado. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para as Escrituras, grandes homens e mulheres de Deus que fizeram diferença e marcaram uma história, tiveram um passado. E a primeira coisa que eu consigo entender é que o passado não me serve de desculpa para estar na presença de Deus. O passado, ele não me serve de desculpa para dar para o Espírito Santo. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, o meu passado é muito complicado, eu não consigo desenvolver a minha vida, não tem jeito para mim por causa do meu passado. Amém, Rafaela, amém. Não tem como eu viver a minha vida por causa do meu passado. Não tem como eu progredir por causa do meu passado. Porque o meu passado ele me atormenta, porque o meu passado ele me traz muita tristeza. Queridos, entenda bem isso. A palavra de Deus ela é repleta de pessoas que tiveram passado. Grandes homens e mulheres de Deus que compõem a história na Bíblia, que fizeram diferença e marcaram uma geração, tiveram um passado. E eu posso citar como exemplo o apóstolo Paulo. Todos já ouviram falar de Paulo. Paulo, a história dele, quando ele era Saulo, quando ele era perseguidor dos cristãos, o tanto de homens e mulheres que esse homem matou, quantas pessoas esse homem prendeu, esse homem matou, esse homem judiou por causa do evangelho. Ele teve um passado completamente cruel aos cristãos, ele era perseguidor dos cristãos, ele era perseguidor de pessoas que serviam a Deus. A história relata que ele tirava crianças do ventre das mulheres grávidas. Ele era um homem que ele praticava crueldade. E até que um dia ele teve um encontro com Deus. Até que chegou um dia que ele teve um encontro com Jesus num determinado lugar. E Jesus se manifestou a ele de uma forma especial. E de repente você fala assim, pastora, mas esse homem foi tão cruel, ele fez tanta maldade assim, e como que Jesus veio até ele? Sabe por quê, queridos? Porque Jesus veio para salvar o perdido e o oprimido. Jesus veio para aqueles que são pecadores.
Jesus veio para aqueles que têm um passado. Jesus veio para aqueles que realmente foram armas nas mãos do diabo. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. E Paulo, ele foi um homem que do mesmo jeito, quando ele era Saulo, ele era perseguidor, ele fazia tudo por causa da sua fé e da sua religião e da sua doutrina. Ele era veraz em cima daquilo que ele acreditava. Ele acreditava numa situação e ele praticava aquilo como se fosse absoluta verdade. Por isso que ele fazia todas as maldades que ele fazia. Só que quando ele teve um encontro com Jesus, graça e paz, Tânia, Deus te abençoe. Graça e paz, Dona Maria, Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Quando Paulo teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, e ele ficou cego por 3 dias, e Jesus disse para ele: eu vou te ensinar como é padecer pelo Evangelho. A garra que tinha em Paulo, quando ele perseguia os cristãos, ela foi convertida de uma forma maravilhosa para que ele servisse a Deus. E esse homem começou a produzir frutos de arrependimento. Entenda bem, o passado de Paulo não foi um empecilho para que ele cumprisse o chamado que Deus tinha para a vida dele. E quando eu olho para as Escrituras, quando eu olho para a palavra de Deus, eu entendo que, novamente eu repito, o meu passado, o teu passado não é desculpa para que nós não venhamos a executar o chamado que Deus tem para nós. Paulo, ele fala uma coisa em Filipenses 3,13, guarda isso no teu coração. Ele diz assim em Filipenses 3,13: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha o que o apóstolo Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que estão diante de mim. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender: se eu quero ter uma vida cheia da presença, se eu quero ter uma vida agraciada por Deus, se eu quero romper na minha vida, se eu quero conquistar na minha vida, se eu quero viver como Deus quer que eu viva, a primeira coisa que eu tenho que fazer é esquecer aquilo que se passou. É esquecer o meu passado, é esquecer aquilo que me feriu, é esquecer as mágoas que eu sofri, é esquecer as decepções que a vida me causou, é esquecer as decepções que a igreja me causou, é esquecer as decepções que a família me causou. Eu tenho que olhar somente para o Senhor e esquecer das coisas que para trás ficam. Porque se eu ficar, queridos, lamentando o meu passado, se eu ficar cativo na minha derrota, no fracasso, no meu sofrimento, eu não vou conseguir viver algo novo em Deus. Eu não vou conseguir viver algo que Deus tem para mim. Porque se o meu passado me prende, se o meu fracasso que um dia aconteceu na minha vida me prende, eu não estou pronta para usufruir daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus tem para minha vida, daquilo que Deus tem para minha história. E isso é uma artimanha do diabo. Se tem uma coisa que o diabo quer, é que você fique cativo no saudosismo, no passado, na melancolia, para que você não veja o novo que Deus tem para você, para que você não veja aquilo que o Senhor tem preparado para você. Quantas coisas aconteceram nas nossas vidas, e de repente você fala assim: pastora, mas era para eu ter tido um futuro brilhante, era para eu ter tido uma profissão maravilhosa, era para eu ter sido tal coisa, era para eu ter sido outra coisa, e de repente nada aconteceu, os meus planos foram frustrados, pessoas me traíram, as pessoas puxaram o meu tapete, eu não consegui prosperar. E o que eu faço? Sabe, queridos, o que nós precisamos entender é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós fazemos planos, mas a resposta final vem do Senhor. Nós podemos fazer planos, mas o que Deus tem para nós, na maioria das vezes, não é o que nós queremos. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável em qualquer situação. A vontade do Senhor, ela é perfeita em qualquer situação. E o que eu não posso é viver nesse saudosismo, achando que a minha vida não tem mais jeito, porque um dia eu era para ser tal coisa, um dia era para eu ter tido tal coisa, um dia eu tive na minha mão tal coisa, um dia tal pessoa estava comigo, um dia eu fiz tal coisa e hoje eu não faço mais. Até quando nós vamos nos acovardar atrás de um passado que não nos pertence mais?
Até quando eu vou ficar escondendo a minha vida atrás de um passado, atrás de situações, atrás de pessoas que passaram pela minha vida e hoje não fazem mais parte? E isso trouxe um vazio tremendo dentro de mim e eu não consigo aceitar essa situação. Isso é cilada do diabo. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pessoas passam pelas nossas vidas. Pessoas passam pelas nossas vidas. Para de querer trazer de volta quem Deus já tirou da tua vida. Para de querer trazer de volta quem Deus já tirou da tua vida, da tua história. Para de querer trazer de volta situações que não te pertencem mais. Para de trazer situações para a sua vida que não fazem mais parte do propósito de Deus para você. Até quando nós vamos ficar agindo como criança? Até quando nós vamos ficar chorando coisas do passado? Até quando nós vamos ficar lamentando o que não aconteceu? Até quando nós vamos ficar lamentando coisas que eu não conquistei? Até quando eu vou ficar lamentando? Até quando? Nós precisamos olhar para a palavra. Nós precisamos colocar os nossos olhos na palavra. Mesmo porque, queridos, em 2 Coríntios 5,17, Paulo também faz uma afirmação. Ele diz assim que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Entenda bem, enquanto você estiver de olho nas coisas velhas, enquanto você estiver de olho no teu passado, enquanto você estiver remoendo essas coisas, essas questões que não aconteceram na tua vida, você não vai conseguir presenciar, você não vai conseguir vivenciar o que Deus tem para você. Você não vai conseguir viver as promessas de Deus para a tua vida. Você não vai conseguir usufruir daquilo que Deus tem para a tua história. Você não vai conseguir usufruir daquilo que o Senhor tem preparado para você, enquanto você não largar essas coisas do passado, enquanto você não der um basta realmente em tudo aquilo que já ficou para trás. Enquanto você não for liberto dessas questões, você não vai viver algo novo de Deus. Porque Deus não pode colocar algo novo em pessoas, em coisas que ainda está mantendo coisas velhas agarradas. Deus não vai colocar, Deus não vai trazer um novo para a tua vida se você ainda estiver cultuando e adorando os teus traumas do passado, as tuas decepções do passado, as tuas frustrações do passado. Deus não vai trazer o novo para você, porque não tem como Deus derramar algo novo naquilo que está cheio de coisas velhas, de coisas entulhadas, de coisas rancorosas, de remorsos, de mágoas, de situações que você não quer resolver, porque você gosta de se lamentar, você gosta de se passar como um coitadinho diante das pessoas. Você quer que todo mundo tenha dó de você, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que é tempo de amadurecer, é tempo de você jogar as coisas velhas fora, é tempo de você olhar para o Senhor, é tempo de você olhar para a palavra. Não tem mais tempo, querido, de brincar, não tem mais tempo de brincar com a palavra, não tem mais tempo de brincar de ser criança espiritual. Ou crescemos, ou vamos viver uma vida desgraçada. Ou crescemos, ou largamos aquilo que impede-nos, ou nós vamos viver uma vida miserável, vivendo migalhas, sendo mendigos pedintes. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, e as coisas não acontecem, sabe por quê? Porque você está preso em coisas do teu passado. A Bíblia diz que se você é uma nova criatura, as coisas velhas têm que ter sido passadas na tua vida. Essas coisas têm que ser deixadas para trás. Essas coisas têm que ser deixadas. Nós precisamos viver a palavra, queridos. Nós precisamos viver a palavra. E eu estou dizendo aqui para você, com muita autoridade, porque teve situações em minha vida que eu tive que deixar para trás. Teve situações em minha vida que eu precisei deixar para trás para que o Senhor cuidasse no seu tempo e prosseguir para o alvo. E prosseguir para as coisas que estão diante de mim. E olhar para o autor e consumador da minha fé. Enquanto eu fiquei lamentando o meu passado, enquanto eu fiquei frustrada pelo meu passado, porque eu tenho um passado. A minha vida sempre foi amarrada
A minha vida sempre foi presa. Mas o dia que eu entendi que Jesus veio para libertar os cativos, o dia que eu entendi que o Senhor veio para me libertar do meu passado, o dia que eu entendi que Ele veio para me restaurar, o dia que eu entendi aquilo que Ele era em mim, o que eu carregava, eu lancei fora da minha vida tudo aquilo que era passado. E hoje eu uso o meu passado para dizer para as pessoas da onde o Senhor me tirou. Hoje eu uso o meu passado como testemunho vivo daquilo que Deus fez na minha vida. E o que Deus está dizendo para você hoje, a única maneira que você tem que lembrar do seu passado é fazendo dele um testemunho de tua vida e não uma lamentação da sua vida. O teu passado serve para você contar para as pessoas de onde o Senhor te tirou. O teu passado serve para você contar para as pessoas o que Deus fez na tua vida. O teu passado tem que servir para você ser testemunha viva do poder de Deus, que se para você e para mim teve jeito, para eles também vão ter jeito. Isso tem que ser o nosso testemunho do nosso passado. Nós temos que viver isso. Querido, aquilo que não te mata te fortalece. Entenda bem, muitas vezes o diabo tentou pegar o teu passado para matar a tua fé. O diabo tentou pegar o teu passado para manter você presa. O diabo tentou pegar o teu passado para manter você numa tristeza espiritual, achando que você não é digna da presença, achando que você não pode ter o Espírito Santo, achando que você não pode exercer um ministério por causa do teu passado, achando que você não pode falar de Jesus para as pessoas por causa do teu passado. Em nome de Jesus, hoje chegou a libertação na tua vida, hoje chegou a libertação na tua casa, e eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus para dizer que você pode, para dizer que você tem poder e autoridade, para dizer que você é uma nova criatura, para dizer que você é cheia do Espírito Santo e que o passado só vai fazer parte da tua vida para o teu testemunho de vitória, para o teu testemunho de vida. Ramanai decanda ramanai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Há um poder de Deus aqui, há uma unção do Senhor aqui, e eu quero dizer isso para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que hoje, a partir de hoje, você tome uma decisão diante de Deus, de pegar tudo aquilo que amarrou a tua vida, todas as tuas frustrações com pessoas, todas as tuas frustrações com familiares, todas as tuas frustrações com o ministério, com a igreja, todas as tuas frustrações no casamento, toda a tua rejeição do passado, tudo aquilo que você sofreu, o abuso que você sofreu, a rejeição que você sofreu, isso faz parte do teu passado, isso não pertence mais a você, isso não faz parte da tua história, isso não combina com você mais. Quem tem Deus, quem tem o Espírito Santo não vive à mercê de um passado, quem tem o Espírito Santo não vive refém de um passado. Nós temos o Senhor. Então pare de se lamentar. Para de lamentar a tua vida, para de chorar por causa do teu passado, para de chorar por causa do teu passado, para de chorar por pessoas que não estão mais com você, para de chorar por pessoas que te abandonaram, para de chorar por igrejas e ministérios que te rejeitaram. Nós não precisamos mendigar o amor de ninguém. Quando nós entendemos o amor de Jesus por nós, quando nós entendemos o amor que Ele demonstrou na cruz, quando nós entendemos o amor do Espírito Santo que nos consola, nós não precisamos mendigar o amor de ninguém. Nós não precisamos mendigar o amor das pessoas, nós não precisamos mendigar a aceitação de ninguém, nós não precisamos de mendigar nada, porque nós temos aquele que nos preenche, nós temos aquele que nos supre, nós temos aquele que nos ama, independente dos nossos pecados. Ele nos amou e Ele nos ama. Em nome de Jesus Cristo, pega esse passado que até hoje te atormentou, pega esse passado que até hoje fez de você uma presa fácil do diabo e joga fora esse passado. Jesus te liberta nessa noite. Jesus te liberta nessa noite. Jesus te liberta nessa noite. Entenda bem uma coisa. Olha o que o Espírito Santo está me dizendo aqui. Quando o diabo vier te lembrar do teu passado, você lembra o diabo do futuro dele, que é no lago de enxofre de fogo.
Vou repetir mais uma vez. Quando o diabo vier lembrar você do seu passado, você lembra o diabo do futuro dele, que é condenado num lago de enxofre e fogo. Enxofre e fogo. Lembra o diabo do futuro dele. Não aceita a acusação do passado. Não aceita a condenação do passado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Em nome de Jesus. Mais uma vez, guarda isso no teu espírito. Quando o diabo vier lembrar você do seu passado, lembra ele do futuro dele, que é condenado num lago de enxofre de fogo eterno. Queridos, nós precisamos crescer. Sabe, nós precisamos ir para uma dimensão onde nós vamos compreender o que Deus tem para nós. Em Isaías 43:18, o profeta ele diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considerei as antigas. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. O problema é que nós damos muita ênfase àquilo que aconteceu. Pastora, mas eu tive um relacionamento. Eu tive um relacionamento. E essa pessoa hoje não está mais comigo, essa pessoa me rejeita. Entenda bem, pessoas passam pelas nossas vidas. Pessoas não permanecem. Deus permite situações e Deus permite pessoas na nossa vida para um propósito. Quando se cumpre o propósito, muda o ciclo, querido. Para de lamentar. Para de trazer de volta quem Deus já tirou. Para de querer trazer de volta situações que não te pertencem mais. Para de querer voltar para viver naquela mesmice da onde Deus te tirou. Para de voltar ao vômito. Para com isso, vamos parar. Vamos parar com isso. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar para aquele que tem o poder nas mãos. Queridos, quando eu olho para a palavra de Deus, aleluia. Quando eu olho para as escrituras, quando eu entendo o que Jesus fez por mim, quando eu compreendo o seu amor, a sua graça, quando eu compreendo a salvação que me foi dada mediante a fé em Cristo Jesus, e eu olho para o meu passado, da onde Deus me tirou, da onde Deus me resgatou, e a gratidão que eu tenho porque Ele nunca desistiu da minha vida, meu coração ele enche de alegria, ele enche de gozo, porque eu tenho um Deus que não me trata segundo os meus pecados e delitos. E eu quero dizer isso para você nessa noite: você tem um Deus que não te trata segundo os teus pecados e os teus delitos. Mas o que eu tenho que entender e o que eu tenho que compreender é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu tenho que prosseguir para o alvo. Eu tenho que prosseguir, eu tenho uma meta. Eu tenho que ir para as coisas que estão adiante de mim. Eu tenho que caminhar, eu tenho que prosseguir. Eu preciso alcançar a promessa. Eu preciso alcançar aquilo que Deus tem para mim. Entenda bem, há uma promessa de Deus para a tua vida. Há uma promessa que Deus decretou sobre a tua vida. Mas essa promessa só vai acontecer se você cumprir a tua parte. Essa promessa só vai acontecer se você colocar o teu coração nas coisas que estão diante de você. E o que o Senhor está nos dizendo é: para de perder tempo com o passado e começa a buscar Deus agora no teu presente. Para de se preocupar com as coisas do teu passado, daquilo que aconteceu, daquilo que te feriu, daquilo que te frustrou, e começa a buscar o Deus que é presente na tua vida. Ele é o dono do tempo, querido. Ele sabe o que aconteceu no teu passado. Ele passeia no passado, no presente e no futuro. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o ancião de dias. Ele sabe todas as coisas. Nada do que aconteceu na tua vida passou desapercebido aos olhos do Senhor. Nada, fica tranquilo. Na hora certa o milagre chega. Na hora certa Deus traz a luz. Na hora certa Deus faz o milagre acontecer. Mas o nosso alvo aqui, o nosso propósito aqui é caminhar, é prosseguir para as coisas que estão diante de mim. Entenda bem: quantas pessoas estão morrendo hoje? Quantas pessoas hoje estão indo para o inferno?
Quantas pessoas que estão na tua volta sofrendo com mazelas, sendo atacadas pelo diabo. E Deus colocou você do lado dessas pessoas para você liberar sobre elas uma palavra de vida, uma palavra de amor, de salvação. Mas o diabo, ele é tão sujo, ele é tão astuto, que a única coisa que você consegue enxergar é o teu passado. E o Senhor está dizendo para você hoje que Ele vai tirar, e Ele está tirando as escamas dos teus olhos. O Senhor está tirando as escamas dos teus olhos hoje. Nós precisamos prosseguir para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. E se o meu alvo é Cristo, eu tenho que fazer aquilo que Ele me mandou fazer, esquecer das coisas passadas e olhar para aquilo que estão diante de mim. E hoje o que está diante de mim é a palavra, é a salvação, é a libertação, é a cura, é o poder de Deus. E é aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para executar o chamado. Querido, se eu fosse olhar para o meu passado, eu não estaria aqui falando com vocês hoje. Aliás, eu nem existiria mais. Se eu fosse olhar para o meu passado, eu não estaria viva. Mas louvado seja o nome do Senhor, que com mãos poderosas Ele me resgatou. Aquele Deus poderoso que não perde nenhuma batalha, Ele me tirou das mãos do diabo e me transportou para o reino de luz. E se isso aconteceu comigo, vai acontecer com você. Se isso aconteceu comigo, vai acontecer com você, porque eu quero profetizar na tua vida agora libertação, em nome de Jesus Cristo. E de repente você fala assim para mim: pastora, eu não consigo perdoar. Eu não consigo liberar perdão para uma situação que aconteceu no meu passado. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Como que é isso, pastora? Se Deus não perdoar, se eu não perdoar, Deus não me perdoa? É bem isso. Em Mateus, capítulo 6, versículo 15, o Senhor Jesus diz assim: se porém não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. E aí eu quero dizer para você uma coisa: se você tiver mágoas e ressentimento, se você tiver situações na tua vida que você tem que perdoar, que você tem que pedir perdão e que você tem que liberar perdão, faça isso hoje. Faça isso hoje, porque se você não perdoar, Deus também não te perdoa. A tua oração é em vão. Todas as vezes que você entra lá no teu lugar secreto para orar na tua igreja e que você fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados, mas se você não perdoa, o Senhor não tem como te perdoar, porque Ele não vai contra a palavra dEle. Ele não vai contra a sua palavra. Ele não vai contra aquilo que é mais precioso. Ele exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Se eu não perdoar, Deus também não me perdoa. Como que eu posso chegar diante do Senhor? Queridos, é muito sério. Como que eu posso chegar diante do Senhor e pedir para que Ele perdoe os meus pecados, se eu não consigo perdoar a pessoa que está perto de mim, a pessoa que me feriu, que me magoou, que me usurpou, que estragou a minha vida? Como que eu não consigo perdoar? Como que eu não posso perdoar essa pessoa? Se o perdão de Deus na minha vida está condicionado ao perdão que eu libero às pessoas. É muito sério a palavra de Deus. Por isso que nós vemos muitas pessoas com a vida amarrada. Por isso que nós vemos muitas pessoas com a vida destruída. Por isso que nós vemos muitas pessoas que não conseguem prosperar em nenhuma área da sua vida, porque ela carrega dentro do coração dela uma mágoa, uma raiz de amargura. Em Hebreus 12:15 fala que não haja raiz de amargura que brotando os perturbe. Não haja em nós nenhuma raiz de amargura. Quantas raízes de amargura nós levamos, nós carregamos, porque fomos rejeitados, porque fomos humilhados, porque um dia nós ouvimos um não de alguém, porque um dia nós fomos rejeitados em determinada situação. Quanta raiz de amargura nós carregamos dentro de nós. Nós precisamos ser libertos, queridos. Sabe, não dá mais tempo. Não dá mais tempo para ficar cultivando essas coisas. Jesus está voltando.
Nós precisamos perdoar as pessoas. Porque Jesus ele é muito claro, Jesus ele é muito enfático quando ele fala sobre o perdão. Uma certa feita os discípulos estavam com Jesus e perguntaram assim para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7. E Jesus olhando disse: eu não digo até 7, mas 70 vezes 7. E Pedro imediatamente olhou para o Senhor e disse: Senhor, acrescenta-nos fé. Como é isso? Acrescenta-nos fé. Como que Pedro pede para o Senhor acrescentar fé? Ele via os milagres de Jesus, ele via Jesus curar, ele via Jesus libertar, ele via Jesus ressuscitar mortos, ele via os milagres que Jesus fazia. Mas quando o Senhor disse para ele: vocês têm que perdoar o tempo todo, ele disse: Senhor, acrescenta-me fé, porque sozinho eu não consigo, a minha natureza não me permite, a minha natureza carnal e terrena, ela não me permite perdoar. Então eu preciso do Senhor para me ajudar a perdoar, eu preciso do Senhor para me ajudar a resolver essa situação, essa questão na minha vida. Queridos, nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Nós não conseguimos mudança de vida pela nossa própria força, entenda bem isso. Se você não começar a buscar a Deus de todo o teu coração, se você não começar a viver uma vida verdadeira de oração, se você não começar a praticar o jejum, se você não começar a buscar a Deus como tem que ser, você não vai conseguir vencer as mazelas da tua vida. Porque é só nele que conseguimos, ele é a nossa força, ele é o nosso auxílio, é ele que nos capacita a vencermos essas coisas, é ele que nos capacita a vencer as questões do passado, é ele. Você não vai conseguir perdoar alguém se você continuar falando mal dela, você não vai conseguir liberar perdão para alguém se você ficar amaldiçoando ou remoendo o que essa pessoa fez para você. Um dia perguntaram para mim se eu tinha raiva de alguém. E eu disse para essa pessoa: a gente não consegue ter raiva de quem a gente ora. Você não consegue ter raiva por quem você ora. Comece a orar por essas pessoas. Pastora, mas como que eu vou orar por essa pessoa que me traiu? Como que eu vou orar por essa pessoa que me decepcionou? Como eu vou orar por essa pessoa que brincou com os meus sentimentos? Como eu vou orar por essa pessoa que me roubou? Você só vai conseguir isso se você estiver em Deus. E é condicionado. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. É condicionado. Se você não liberar perdão, não há perdão para você. É condicionado. Queridos, isso te leva para o inferno. Agora você acha certo essa situação na tua vida que já te fez sofrer tanto, ainda te levar para o inferno, para uma eternidade sem Cristo? Você vai deixar isso ainda te levar para o inferno, para uma eternidade sem Cristo? Resolva a tua vida, peça perdão, libere perdão. Faça o que tem que ser feito diante da palavra de Deus. Viva o sobrenatural do céu na tua vida, há um céu para você. Não permita que as coisas do passado te levem para uma eternidade falida sem Cristo. Não permite que as coisas do passado mantenham você cativo no presente e acabe com o teu futuro. Há um futuro diante de você. Há um futuro promissor para aqueles que buscam a Deus. Há um futuro promissor para aqueles que decidem confiar em Deus. Há um futuro promissor para quem decide esquecer o que passou, para quem decide colocar uma pedra em cima do passado e viver algo novo. Nós precisamos viver algo novo. Nós precisamos viver algo novo. E só depende de mim e de você. O céu está carregado de bênçãos para nós. Aleluia. Olha o que o Espírito Santo está me dizendo. Aleluia. Ele está dizendo assim: diga ao meu povo que o céu está carregado de bênçãos. O céu está pronto para se despejar na tua vida. Só depende de você. Posicionamento na terra, há movimento no céu, querido. Posicionamento na terra, há movimentação no céu. Se o céu está parado na tua vida é porque você está estagnado. Se o céu está parado na tua vida é porque você está vivendo de passado.
Se o céu está parado na tua vida é porque você está vivendo de passado. E olha o que o Espírito Santo está me dizendo. Tem pessoas aqui que falam dos seus pecados com muito zelo, com muita estimação. Há pessoas nessa live que falam do seu passado com muito carinho. Ai, porque quando eu era do mundo, quando eu era tal coisa, eu fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo, fazia aquilo. Você tinha que ter vergonha de ter ferido Deus, de ter ferido Jesus. Nós temos que nos prostrar diante dele e dizer: Senhor, eu sinto muito pelos meus pecados, porque os meus pecados te feriram. Sabe, pessoas falam do seu passado como se fosse um troféu, dos seus pecados como se fosse um troféu. E nós temos que nos arrepender, nós temos que nos prostrar diante do Senhor, nós temos que inclinar o nosso coração em submissão ao Senhor, nós temos que confessar os nossos pecados. Deixa eu falar uma coisa para você, muito séria. Algo assim que Deus tem trabalhado muito dentro do meu coração. Você pode ter cometido pecado há 30 anos atrás. Você pode estar carregando uma mágoa, um ressentimento, uma ausência de perdão de 30 anos atrás. Se isso não foi confessado, ele se torna vingente. É como se ele tivesse sido cometido agora. E se Jesus voltar nessa hora, você fica. Por causa de algo que você não confessou diante de Deus e não se arrependeu. Não deixa isso te levar para o inferno, meu irmão. Não deixa isso levar você para o inferno. É terrível uma eternidade sem Cristo. É terrível uma eternidade sem Jesus. Não deixa essas coisas aprisionar você. Entenda bem, fracasso não é o que você é. Fracasso acontece nas nossas vidas. Então esquece o que passou. Pastora, mas muitas pessoas me chamaram de fracassados, me chamaram de fracassada, falaram que eu não ia dar nada na vida. Muitas pessoas me julgam pelo meu passado. Olha para Jesus, olha para o Senhor, olha para o Senhor, olha para o Senhor, olha para o autor e consumador da tua fé. A missionária Angélica da Angola, ela está dizendo assim: tem pessoas que estão amarrados no passado de tal maneira que fustiga a vida toda sem saber que está preso. Olha que coisa mais preciosa. Tem pessoas que acreditam tanto que aquilo é normal para ela, que o passado é normal, que a sofrência do passado é normal, que ela nem se dá conta. Como que está a tua vida, meu irmão? Como que está a tua vida? Como está o teu coração? Jesus está aqui para te curar. Jesus está aqui para te libertar. Libertação é para crente. Libertação é para crente, querido, não é para ímpio. Libertação é para crente. Salvação é para ímpio, libertação é para crente. Nós precisamos ser libertos. Nós precisamos viver libertação. Libertação não é quando o diabo sai, é quando Jesus entra. Libertação é quando Jesus chega na história e muda por completo. Aceita o Senhor na tua vida de verdade. Tem pessoas que há tanto tempo estão numa igreja, vivendo de uma maneira religiosa, vivendo de uma maneira tão dogmática e tão distante do Senhor. Tão distante da presença, tão distante de Jesus. Ah, porque no meu passado eu cantava no louvor, porque o meu passado eu pregava, porque o meu passado, isso faz parte do teu passado. Vira a página, muda a tua vida. Deus tem poder para te levantar, Deus tem poder para te usar, Deus tem poder para fazer nova todas as coisas. Coloca o teu coração naquilo que vem do trono, naquilo que vem do Senhor, naquilo que vem da palavra. E de repente você diz assim para mim: pastor, e como que eu consigo isso?
Como que eu consigo me libertar do passado? Como que eu consigo me libertar dessa prisão, desses sentimentos que me prendem, dessa angústia que mata a minha alma todos os dias quando eu ponho a cabeça no meu travesseiro? Eu só lembro das coisas que passaram, do amor que eu não tive, da alegria que me foi roubada, da rejeição que eu sofri. Quando eu coloco a minha cabeça no meu travesseiro, eu só lembro das perdas. Eu só lembro de quanto eu fui usada. Tem milagre para você hoje. Tem cura para você hoje. Tem libertação para você hoje. E a melhor maneira, queridos, de você conseguir isso é quando você vai para Jesus. É quando você corre para a presença. Nós precisamos correr para Jesus. E a primeira coisa que nós temos que fazer é dizer para Ele: Senhor, aqui está todo o meu fardo. Aqui está a minha mágoa, o meu ressentimento, a minha raiz de amargura, a minha ausência de perdão, a minha dificuldade em perdoar. Aqui está, Senhor, tudo aquilo que eu carrego do meu passado que me prende. Aqui está, Senhor, tudo aquilo do meu passado que me feriu, que me fez me tornar essa pessoa rancorosa que eu sou. Aqui está, Senhor Jesus, as feridas que as pessoas me causaram. Aqui está, Senhor Jesus, as feridas que a igreja me causou. Aqui está, Senhor, as feridas que a minha família me causou. Sabe, quando nós falamos isso para Jesus, quando nós vamos para a presença dEle e confessamos a Ele e abrimos o nosso coração a Ele, eu posso te garantir que Ele não é indiferente. Ele não é indiferente. E o Senhor Jesus vai te pegar no colo. Mas tudo que nós precisamos é confessar. Há um princípio na confissão. A confissão liberta. A confissão, ela traz cura. Quando eu falo, eu estou pondo para fora. Eu estou sendo liberta. E queridos, nós precisamos entender que nós temos que aprender a falar com Jesus. Nós precisamos aprender que nós precisamos confiar em Jesus. Abra o teu coração para Ele nessa noite. Conserta o que precisa. Se você precisa pedir perdão para alguém, ore ao Senhor, fala: Senhor, me ajuda a pedir perdão a essa pessoa. Faça a sua parte, dê um telefonema, mande uma mensagem, resolva. Não deixe que isso te leve para o inferno, querido, porque se você não perdoa, Deus não te perdoa. Não deixe que a raiz de amargura prevaleça no teu coração, te afastando da graça de Deus. Não deixe que a raiz de amargura leve você para o inferno, leve você para um caminho sem volta. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para a tua vida. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida libertação nessa noite. Então, o primeiro passo, nós temos que ir para Jesus. Nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor. Nós temos que dizer a Ele tudo aquilo que está no nosso coração, sem reserva, sem máscara. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos na presença de Deus, ali não importa o meu nome, não importa meu sobrenome. Ali não importa o título de pastora que eu carrego. Ali não importa a minha conta bancária. Ali não importa o meu conhecimento. Ali não importa nada. Ali o que importa é eu e Jesus. Quando nós estamos na presença, Jesus fala assim: olha, eu não vim falar com o teu título, eu não vim falar com o teu sobrenome, eu não vim falar com o teu conhecimento, eu não vim falar com a tua conta bancária, eu vim falar com você, filho. Ali nós somos filhos. Ali nós somos filhos. E ali nós podemos derramar o nosso coração e dizer para o Senhor tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos prende. E nós podemos pedir para Ele: Senhor, nos liberta.
Senhor, eu preciso de cura. Senhor, eu preciso de libertação. E nós precisamos ter a coragem de dizer para o Senhor: Senhor, muda a minha vida. Cura os meus sentimentos e as minhas feridas. E aí eu preciso começar a orar por aqueles que me feriram, por aqueles que me caluniaram, por aqueles que tentaram me destruir, por aqueles que um dia me humilharam, por aqueles que um dia me traíram, por aqueles que um dia fizeram maldade contra mim, que tramaram contra mim. Senhor, é a tua justiça. Nós temos a justiça divina. Nós temos o Senhor como Pai amoroso. Nós temos o Senhor como Pai. Eu estou muito comovida, eu estou muito quebrantada nessa noite, porque eu sei o que eu tenho vivido em Deus. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quantas coisas eu tive que perdoar, eu sei quantas coisas eu tive que renunciar. Mas eu quero dizer para você nessa noite que vale a pena, queridos. Vale a pena servir a Deus, vale a pena se prostrar na presença de Deus. Vale a pena se humilhar na presença do Senhor. Vale a pena depender desse Deus maravilhoso. Vale a pena colocar a nossa vida nas mãos desse Deus poderoso. Vale a pena, querido. Eu quero te encorajar nessa noite. Deixa tudo para trás. O que ficou para trás, deixa para trás. Lança no mar do esquecimento. Começa a olhar para frente. Começa a olhar para o autor e consumador da tua fé. Começa a colocar a tua vida nas mãos do Senhor. Começa a colocar o teu coração na presença do Senhor. E você vai viver algo novo. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, Jesus. Sabe, queridos, eu vou terminar já. Teve momentos na minha vida que eu achei que não ia ter mais jeito para mim. E eu achei que eu fosse ter o mesmo fim que os meus pais tiveram. Os meus pais morreram muito cedo. Meu pai morreu com 28 anos, a minha mãe com 36, se não me engano. E o diabo, ele tinha um propósito na minha vida, que era me destruir. Mas eu louvo a Deus que enquanto o diabo tinha um propósito, Deus tinha um decreto. E o decreto do Senhor prevaleceu. Guarda isso no teu coração. O diabo pode ter propósitos, mas Deus tem decretos na tua vida. Se apegue nele. Se apegue nele. Não se esqueça, quando o diabo vier lembrar você do seu passado, lembra ele do futuro dele, que é condenado eternamente num lago de fogo e enxofre. Não aceite que o teu passado domine a tua vida. Olhe para o Senhor, olhe para o autor e consumador da tua fé. Olhe para aquele que tem poder de mudar a tua história, a tua vida. E nós estamos aqui para poder te ajudar. Deixa eu falar uma coisa para você que o Senhor está me falando aqui. Tem pessoas que foram muito magoadas em ministério, em igreja. E hoje é um desigrejado, ou hoje vai na igreja de qualquer maneira. Igreja, meu irmão, minha irmã, é um lugar que Deus usa pessoas para nos tratar. Uma pessoa que está em crescimento espiritual, ela tem que estar dentro de uma igreja. Porque a igreja é um ambiente que Deus usa para nos tratar. Ali Deus nos ensina a lidar com pessoas. Ali Deus usa pessoas para nos tratar. Ali vai ter pessoas que não gostam de você, ali vai ter pessoas que falam mal de você, ali vai ter pessoas que criticam você, ali há uma rejeição do ministério com você, mas tudo isso faz parte do propósito de Deus. Nós precisamos passar por esse tratamento. Enquanto nós não passarmos por esse tratamento, nós não estamos prontos. Porque se essas coisas pequenas nos separam de Deus, se essas coisas pequenas nos impedem de servir a Deus, se essas coisas pequenas nos faz não olhar mais para Jesus e para a cruz,
nós não estamos prontos e a nossa vida nunca vai sair do lugar. Volta para o teu ministério, volta para a tua igreja, conserta a tua vida, deixa Deus trabalhar em você ali dentro. Aprenda a amar as pessoas, aprenda a suportar as fraquezas uns dos outros. Você também não é fácil. Aprenda a andar em amor, aprenda a virar outra face, aprenda a ser submisso à tua liderança. Isso faz parte de um tratamento de Deus para a nossa vida. Isso faz parte do trabalhar de Deus para as nossas vidas. Você sabe o que foi para você. Amém? Vamos orar? Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero, aleluia, pedir para que o Senhor venha sobre nós com graça. Eu quero orar para que nessa noite haja libertação na tua vida, mas você tem que querer, querido. Lembra, libertação é para crente, não é para ímpio. E se você quiser realmente de uma libertação, se você realmente precisa de uma libertação nessa área da sua vida, nesse teu passado, Deus vai fazer um milagre. E todas as vezes que esse passado vier na tua mente, você rejeita ele em nome de Jesus. E olhe para o alvo. Olhe para as coisas que você tem que conquistar. Olhe para aquilo que você tem que romper. Olhe para onde você tem que chegar. E lembre-se que o Senhor é contigo. Ele é por você, Ele não é contra você. Deus é por você, Ele não é contra você. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nós te damos graça pela Tua palavra ministrada nessa noite. A Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. E se o Senhor colocou essa palavra no meu coração, é porque há um propósito nisso. Porque eu também não posso pregar o que eu não vivo, eu não posso viver o que eu não prego, Senhor. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor, Pai, é misericordioso e nos alcança em todo o tempo. Senhor, cada pessoa que está nessa live, cada pessoa, Senhor, que está assistindo nesse momento, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que haja libertação na vida dos teus filhos agora. Que toda a artimanha do passado, que tudo aquilo que o diabo usa para manter essas pessoas cativas no passado, que toda artimanha que o diabo usa para manter essas pessoas frustradas, que toda artimanha que o diabo usa para manter essas pessoas presas em decepções, eu quero repreender agora em nome de Jesus Cristo. Eu quero que se torne infrutífera agora todas as obras das trevas na vida dessas pessoas. Eu quero repreender agora em nome de Jesus toda a ação do diabo. Eu quero declarar em nome de Jesus que há libertação nessa casa, a libertação nessa família, a libertação nesse coração, a libertação de toda tristeza, de toda mágoa, de todo ressentimento. Senhor, traz alegria nessa vida agora. Troca, Senhor, coloca, Senhor, vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado, óleo de alegria, Senhor, na vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, que a tua mão toque cada vida agora, Senhor, que cada pessoa sinta a tua presença, que cada pessoa sinta o toque do teu espírito, que cada pessoa, Senhor, possa sentir, Senhor, a tua mão poderosa. Pai, em nome de Jesus, que a mão do Senhor esteja sobre essas pessoas, que seja desfeita as obras do diabo. A tua palavra diz que foi para isso que Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para destruir as obras do diabo. Seja desfeita agora toda a obra do diabo na vida de cada pessoa agora, pelo poder do sangue do nome de Jesus Cristo. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a tua palavra. E eu sei que hoje chegou libertação na nossa vida. Hoje chegou libertação na nossa casa. E nós vamos colher os frutos, Pai, dessa noite. Nós vamos colher os frutos dessa libertação. Eu quero declarar, Senhor, que pessoas vão começar, Senhor, a usufruir, Senhor, da bondade, da graça do Senhor. Eu quero declarar que o céu está aberto sobre a tua vida. Eu quero declarar o mover do céu sobre a tua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus que portas estão sendo destraídas
travadas. Eu quero declarar em nome de Jesus que correntes estão sendo quebradas, que jugo opressor, que os grilhões estão sendo quebrados na tua vida agora. Em nome de Jesus, que toda palavra maldita contra a tua vida está sendo cancelada agora no mundo espiritual. Que tudo aquilo que foi liberado contra a tua vida no mundo espiritual, coisas em nome de Jesus de maldições hereditárias, em nome de Jesus, toda reclamação de espíritos familiares na tua vida, toda maldição hereditária, seja quebrada agora pelo poder que há no sangue no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue e no nome de Jesus. Que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida e a tua casa. Que o sangue de Jesus te cubra, que o sangue de Jesus te cubra, que o sangue de Jesus te cubra, que o sangue de Jesus cubra a tua vida agora, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus, amém, queridos. Deus seja louvado. Deus falou com você? Eu tenho certeza que sim, porque a palavra ela não volta vazia. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, compartilhe essa live, queridos. Seja um propagador do Evangelho. Seja aquele que leva as boas novas. Quantas pessoas você conhece que está sofrendo por causa de um passado? Coloca lá no teu grupo, posta lá nas tuas redes sociais. Vamos compartilhar o Evangelho. Pessoas precisam ser libertas. Seja um canal de Deus nessa terra. Seja útil para o reino nessa terra. Leva o Evangelho. Compartilhe a palavra de Deus. Amém, queridos? Que Jesus abençoe tua vida. Gratidão pela tua presença. Gratidão pelos meus irmãos de Angola. Amo vocês. Gratidão pelos meus irmãos da igreja. Por todos os amigos. Por todos aqueles que me acompanham, gratidão pela vida de vocês, que o Senhor abençoe cada um de forma sobrenatural, gratidão pelos da minha família que estão presentes, gratidão a todos pelo carinho, que Jesus abençoe vocês grandemente, amém? Nós estaremos aqui na próxima quarta-feira, e eu tenho certeza que vai ser uma quarta-feira de poder e de graça, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti. E que o Senhor te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.